Oi pessoal, bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso queridinho curso do Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós estudamos os livros do Evangelho, tá? Hoje entraremos no capítulo 4 e a gente vai falar, pessoal, de um tema muito importante. Eu acho que ele é uma das bases do Espiritismo, tá? E uma das bases do cristianismo. Não tem como você ser cristão e não falar sobre reencarnação, não acreditar na reencarnação. Então, assim, pessoal, já pega seu copo de água, dá pausa aí, pega teu copo de água, tua garrafa de água. O texto ele é um pouco mais longo, mas eu trouxe assim bem resumido, bem didático para que a gente não canse nem se perca, beleza? Vou fazer a prece para que a gente possa iniciar e aí a gente já começa. Muito obrigada, Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de estar fazendo o Evangelho. Eu peço para que o Senhor mande seus emissários aqui em casa e na casa de cada pessoa que estiver fazendo esse Evangelho agora. Que seja um bom Evangelho e que o Senhor nos ilumine. Iniciamos agora que assim seja. Ó, pessoal, vamos lá. Capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? O nome do capítulo é Ninguém Pode Ver o Reino de Deus se não nascer de novo. Então, vamos lá, gente. Primeiro a gente vai ver uma passagem de Jesus, tá? Eu vou ler aqui a passagem rapidinha e aí a gente continua. Vamos lá, pessoal. E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe e interrogou seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens que é filho do homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias ou algum dos profetas. Disse-lhe Jesus: É vós quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E respondendo Jesus disse: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que estás no céu. E chegou Herodes, o tetrarca, a notícia de tudo o que Jesus fazia e ficou inquieto, porque diziam uns: É João que ressurgiu dos mortos, e outros, é Elias que apareceu, e outros, é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes: Eu mandei degolar a João. Quem é, pois, este homem que ouço semelhantes coisas? E buscava a ocasião de o ver. Após a transfiguração. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Pois por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas Jesus respondendo disse: Elias certamente há de vir e reestabelecerá todas as coisas. Digo vós, porém, que Elias já veio e não o conheceram. Antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que era de João Batista que Jesus lhe falara. Bom, pessoal, eu sei que nem todo mundo entende muito bem, mas eu tô aqui para isso, pra gente dar uma explicação, né? Então, eles mostraram que é uma passagem que Jesus cita as questões do espírito, ou seja, da sobrevivência do espírito após a morte, né? Ele fala aqui sobre Elias voltar e que as pessoas não reconheceram. Quando ele cita isso, é óbvio que ele tá falando sobre reencarnação, tá? E a gente vai entender sobre isso. Então, vamos lá. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sobre o nome de ressurreição. Então, gente, a reencarnação, ela tá conosco desde os primórdios da humanidade. No livro, pessoal, A Caminho da Luz, a gente vê a história do planeta. E a gente percebe que muito antes de Jesus vir, as castas da Índia foram as que mais falaram, de fato, tá? Na verdade, as religiões em si começaram tudo na área da Índia, tá, gente? E aí foi indo para vários outros lugares, formando outras doutrinas, outras religiões. Tirando os árias, né, que foram os que menos tinham apego a Deus e tudo mais, os egípcios, os indianos, né, as castas da Índia e os hebreus, né, o povo de Israel, eram muito, muito ligados a essa questão. E a reencarnação já fazia parte dos dogmas judaicos, só que eles levavam o nome de ressurreição. Por quê, gente? O que acontece? Essas questões, está bem escrito aqui, ó, não estavam claramente definidas, pois apenas tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e a sua ligação com o corpo. Então, muitos acreditavam que o homem ele voltava no mesmo corpo, né? Ou seja, ele revivia dos mortos, como se fosse um zumbi mesmo. Só que isso é ciência básica, isso não faz sentido. Se eu morri, como que o meu coração vai voltar a bater, meus órgãos vão voltar a funcionar?
se o fato de quando morrermos, né, na maioria das vezes, assim, que eu digo de forma natural e não de forma acidental, é por esgotamento dos órgãos. Entende? Porque como que uma coisa vai voltar se ela está esgotada? Vocês entendem? Então não faz sentido isso. Mas a gente entende por que eles acreditavam nisso, porque eles não tinham conhecimento do espírito. É muito complexo. Se até hoje, gente, pleno século XXI, várias e várias pessoas ainda não entendem a reencarnação, como que na época de Jesus eles iam conseguir entender que a alma sobrevive, o corpo morre, a alma volta, né? Então isso é mais complexo. Então eles tinham umas noções muito vagas. E aí ele fala aqui, ó, designavam pela palavra ressurreição o que o Espírito chama mais propriamente de reencarnação. De fato, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Então não tem como, né, gente? Então eles confundiam, era uma troca de palavras, ressurreição por reencarnação, tá? A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em outro corpo, formado novamente para ele, e que não tem nada em comum com o que desintegrou. Então, gente, a reencarnação, lembre-se, é a alma indo para um corpo completamente novo, vivendo uma experiência completamente nova na Terra ou em qualquer outro planeta que seja. Mas o espírito guarda consigo todo o conjunto que forma o seu braço de caráter. Então, se um espírito é muito, muito, muito raivoso numa vida, e aí ele volta numa outra existência, num outro corpo, num outro país, num outro planeta, dependendo, né? Ou até que na Terra mesmo, ele vai voltar com essa característica da raiva. Entende? Então, entendam isso. Não é porque o espírito volta a um corpo completamente novo, viver uma experiência nova, que ele vai poder ser diferente. Não, ele carrega consigo as qualidades e os defeitos deles. E por isso que ele vai melhorando a cada existência, até porque isso é justo. Imagina toda vez você morrer e acabar, e depois Deus criar de novo uma outra pessoa a morrer, acabar. Vocês entendem que isso não faz sentido? A evolução, ela é contínua, ela é uma melhoria contínua. E aí ele continua aqui, ó. Jesus respondeu, em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele está citando aqui uma outra passagem, tá? Do Evangelho de Jesus, que Jesus ele fala, em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, tá? E aí ele continua aqui, ó, Nicodemos perguntou a Jesus, como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer a uma segunda vez? Então a gente já percebe aqui o tamanho da incredulidade, né, e da inocência dessas pessoas que ainda eram muito primitivas, né, esses espíritos que ainda eram muito primitivos. Nicodemos achou que um homem velho ele poderia, né, vamos dizer assim, entrar no ventre da mãe dele. Claro que não, é a morte do espírito que ele está falando aqui, né? Ele está falando da morte do corpo, mas o espírito sobrevive e volta numa outra existência. E Jesus responde, em verdade eu vos digo, se um homem não renascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito é espírito. Não vos espanteis se vos digo que é preciso que nasçais de novo. O espírito sopra onde quer, e escutais sua voz, mas não saber de onde vem, nem para onde vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do espírito. E aí Nicodemos perguntou, como isso pode acontecer? Jesus lhe disse, sois mestres em Israel, e ignorais essas coisas. Em verdade vos digo que apenas dizemos o que sabemos e que apenas damos testemunhos do que vimos. Entretanto, não recebeis nosso testemunho? Mas se não acreditais quando vos falo das coisas terrenas, como acreditareis quando vos falar das coisas do céu? Então, gente, Jesus já estava falando, né, que o testemunho que as pessoas dão é o que elas presenciam e que elas veem. E isso acontece até hoje, né? A gente tem que entender das pessoas que não acreditam em reencarnação, né? Porque elas não conseguem entender esse fato de uma maneira clara, sabe? Se entendesse, elas acreditariam, porque faz muito sentido, né? Mas ele deixa bem claro aqui que nessa época já era dessa forma, e hoje em dia ainda continua, mas né, tá melhorando, melhorou muito, vai melhorar muito mais. E aí ele fala aqui, ó, se essa crença fosse um erro, Jesus não teria deixá-la de combatê-la, como combateu tantas outras. Então sim, gente, se a reencarnação ela não existisse, se não fosse do jeito, né, se não fosse assim que ocorresse, Jesus teria combatido. Ele combateu tudo o que era do mal. Ele deixou claro os ensinamentos dele. Ele deixou muito claro o que era para seguir, o que era para não seguir. Então, assim, se a reencarnação não fosse para seguir, ele teria deixado claro, tá? E aí ele fala aqui, ó, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insistiu, acrescentando, não vos espanteis
se vos digo que é preciso nasçais de novo. Ele confirma. Então, além de Jesus, né, falar, ele não combate nessa questão da reencarnação, ele confirma e afirma, tá? E ele continua aqui, ó. Se o homem não renascer da água e do espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo, tá? Porém, o texto primitivo trazia simplesmente não renascer da água e do Espírito, enquanto em algumas traduções a expressão do Espírito foi substituída por Espírito Santo. Então, gente, por que eles falaram isso, tá? As pessoas interpretaram, tá, essa questão, se o homem não renascer da água e do Espírito, de uma forma de batismo, tá? E ele fala que os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. Acreditavam que a Terra tinha saído das águas e por isso julgavam a água como elemento gerador absoluto. Entenderam? Gente, cada texto, cada parte desse texto fica muito claro. O fato das pessoas terem levado para o lado do batismo é porque antigamente, antes de terem os conhecimentos que temos hoje, achavam que a Terra ela tinha saído da água. Então acreditavam que a água era né, um elemento muito gerador absoluto. E ele continua aqui, né? Com certeza essa crença, a água tinha se tornado o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renascer da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam então, se o homem não renascer com o seu corpo e a sua alma, é neste sentido que foram entendidas naqueles tempos. Então, sim, gente, não está querendo falar da água literalmente. A água é como se fosse uma metáfora para o corpo, entendeu? Então, o espírito precisa de um corpo para viver aqui na Terra. Logo, que precisa de um corpo para ter o espírito, e assim os dois conseguem ter uma experiência aqui na Terra, tá? Mas as pessoas acabaram levando para o pé da letra conforme passou o tempo, né? A mesma interpretação é confirmada por outras palavras de Cristo. O que nasceu da carne é carne. Ou seja, o que é do corpo, gente. Isso aqui, tudo que vocês estão vendo aqui é do corpo. E quando eu morrer, isso aqui fica. Mas o que nasceu do espírito é espírito. O meu espírito continua, entendeu? Eu morri. O meu espírito vai continuar e a minha carne vai ficar. E quais dão as exatas diferenças entre o espírito e o corpo? E aí a gente continua aqui, ó. O Espírito sopra onde quer. Escutai sua voz, mas não sabeis nem de onde vem e nem para onde vai. Pode-se entender como a alma do homem ou o Espírito de Deus que dá a vida a ele. Ele quer. Não sabeis de onde vem nem para onde vai. Significa que não se conhece o que foi e nem o que será o Espírito. Então, né, o que ele está falando? Essa parte do Espírito sopra onde quer, né? Escutai sua voz, mas não sabeis. Ele fala aqui sobre a vida que Deus dá ao Espírito, entende? Que ele quer. Então, Deus escolhe, vai né, fazer um Espírito ali, vai criar um Espírito, ele escolhe e ele sopra para onde ele quer esse Espírito. E aí o Espírito vai ter evolução e vai né, aperfeiçoar-se. Não vou entrar nesse mérito hoje. E ele fala que não sabeis de onde vem nem para onde vai. Também significa que o Espírito não se conhece o que foi. O Espírito não lembra de quem ele foi, né? E nem o que será no futuro. E assim vai, entende? E aí ele continua falando aqui, ó. Olha como que ele usa também um exemplo. Se o espírito ou a alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, se saberia de onde veio, uma vez que se conheceria o seu começo. Então já não faz sentido, entendeu? Se Deus criasse uma pessoa já pronta, o espírito e o corpo dela uma única vez, a gente já saberia de onde vem. E ele deixa bem claro que não, o espírito não sabe de onde vem e nem para onde vai, entende? E ele continua aqui, ó. Se o princípio da reencarnação expresso no Evangelho do apóstolo João podia, a rigor, ser interpretado no sentido puramente místico, não acontece o mesmo nessa passagem do apóstolo Mateus, que não deixa nenhuma dúvida quando diz: ele mesmo é o Elias que há de vir. Aqui não há nenhum sentido figurado, nem símbolos, é uma afirmação positiva desde o tempo de João Batista até o presente. Então, gente, né? Muita gente ainda questiona essas questões porque levam muito para o sentido figurado, né? A água do batismo e tudo mais. Mas aqui Jesus deixou claro, Elias que há de vir. Então, se Elias há de vir, se ele já tinha morrido, através de onde que ele vem? Da reencarnação. É óbvio que o espírito de Elias não voltou para o corpo dele, que já estava lá podre, cheio de verme, comendo toda a carne dele, e voltou, ele reviveu, ficou andando entre os
entre as pessoas? Claro que não, ele veio num novo corpo, numa nova experiência, numa nova identidade, mas o Espírito era o mesmo. Então ele afirma, e isso é maravilhoso, pessoal, porque o quanto de gente que tem dúvidas sobre isso, então realmente esse é um dos evangelhos mais importantes que a gente está fazendo aqui, tá? O que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquela época? Jesus as explica dizendo: se quereis entender o que eu digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Portanto, João não sendo outro senão Elias. Então aqui ele está afirmando que João, de fato, era o Elias que Jesus estava falando. Então, Elias, João era a reencarnação de Elias. Jesus se refere ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e outra referência à violência da lei mosaica que determinava o extermínio dos infiéis para ganhar a terra da promissão, paraíso dos hebreus, enquanto pelo ensinamento da lei de Jesus ganha-se o céu pela caridade e doçura. Aqueles que do vosso povo morreram, viverão novamente. Os que estavam mortos ao redor de mim ressuscitarão. Despertai de vosso sono e cantai os louvores de Deus, vós que habitais no pó, pois o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Então, olha só que perfeito, né? Como aqui era muito interessante essa questão, por conta da violência, né, da lei mosaica, que determinava o extermínio dos infiéis, tá? Isso era muito comum antigamente. Jesus vem falando, né? Ouçam, aqueles que do vosso povo morreram, ou seja, aquelas pessoas que morreram, vão viver novamente. E que estavam mortos ao redor de mim ressuscitarão, né? E viverão novas experiências. Então era isso que Jesus queria dizer. Essa passagem de Isaías é também muito clara sobre a sobrevivência da alma após a morte. Se após a morte os espíritos ficassem em algum lugar e lá permanecessem para sempre, teria dito, ainda vivem. É óbvio, né, gente? Então, se não existisse a encarnação, Jesus ia falar, eles vão ficar lá, ou não vai ter mais nada, ou acabou, ou vão ficar em um outro lugar que não é esse, né? E não, eles falaram, viverão novamente, ou seja, voltarão, né, e terão outras experiências. Aí, gente, tem uma outra passagem muito boa, maravilhosa, olha só. Mas quando o homem morre uma vez e o seu corpo separado do seu espírito está consumido, em que é que ele se torna? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver novamente? Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que a minha transformação chegue. Essa passagem está em Jó, tá? E aí ele faz, aqui é uma tradução de Sassi, tá, gente? Porque lembre, pessoal, a Bíblia, as passagens, elas têm muitas traduções. Isso foi se mudando muito conforme o tempo. Então essa é uma das traduções. A gente vai ver dois tipos de traduções. Então essa a gente viu que é a de Sassi, e agora olha aqui, a mesma passagem, só que com outra tradução. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois onde ele está? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias de meu combate até que chegue aquele que traga alguma transformação. Tradução protestante de Westerwald. E aí, mais uma tradução, gente. Quando o homem morre, continua vivo, ao acabar os dias de minha existência terrena, esperarei, pois voltarei à vida novamente. Versão Igreja Grega. Ou seja, 3 passagens da mesma passagem, traduções diferentes, significados que vão dando mais clareza para o nosso entendimento, tá? E aí ele continua aqui, ó. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver novamente? A ideia de morrer uma vez e de reviver faz entender que se pode morrer e reviver muitas vezes. Então, gente, nessa passagem já tá claro, né? Na hora que ele fala, o homem estando morto uma vez pode reviver novamente, aqui a gente já né, mata. Já tá claro. Se o homem morrer uma vez e revive várias, ele pode viver muitas vezes. Pois voltarei à vida novamente. Ou seja, voltarei à existência terrena. É tão claro como se alguém dissesse, saio de minha casa, mas a ela voltarei. Então sim, gente, na Bíblia tá cheio, recheado de passagens que falam sobre a reencarnação. Só que as pessoas acabam cometendo o famoso erro de levar muito literalmente. Então eles levam muito de forma literal, sem buscar e analisar por esse lado, sabe? Por esse outro lado. Então a gente compreende, né? Mas aqui tá muito, muito claro. E aí ele fala aqui, ó. Não há dúvida que sobre o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus e que foi confirmada por Jesus e pelos profetas de uma maneira clara.
de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras de Cristo. Então, sim, gente, eu falo, se você se considera cristão, se você se considera cristã e você nega a reencarnação, você está negando os ensinamentos de Cristo. Porque os ensinamentos errados, o que não podia fazer, tudo que era, né, considerado contra as leis de Deus, Jesus deixou claro. E a reencarnação, ele nunca falou isso. Nunca ele falou que tá errado. Entende? E aí, para finalizar, ele fala aqui, ó. Com todas as causas que têm um efeito, não há efeito sem causa, gente, isso a gente aprende no Livro dos Espíritos. A reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inseparável da humanidade, em uma palavra, como uma lei natural. E de fato, gente, é uma lei natural. Como que o homem vai evoluir se ele não reencarnar? Como que o espírito do homem vai evoluir se ele não tiver diversas existências em diversos lugares, com diversas pessoas, com diversas questões, com diversas experiências para que ele possa evoluir? Gente, a gente só evolui através da experiência. A gente pode estudar anos. Se você, por exemplo, um médico, você confiaria num médico que só leu os livros? Eu tenho certeza que não, eu não confiaria num médico que só leu livros. Nunca relou num corpo na vida, nunca relou num bisturi na vida. E você confiaria? Sabe por que você não confiaria, gente? Porque é a experiência que dá aval. Experiência traz conhecimento, que traz evolução. Um médico evolui quando ele tem várias experiências ali tratando os pacientes dele, né? O espírito é a mesma coisa. O espírito, ele estuda assim, ele tem os períodos que ele estuda, que ele aprende, que ele fica ali no plano espiritual, ou até vai para planetas mais evoluídos para aprender. Mas precisa da experiência. Vocês entendem? Então isso é crucial. E aí ele finaliza aqui, ó. Só ela pode dizer ao homem de onde vem e para onde vai, porque está na terra, e justificar todas as desigualdades e todas as inseguranças aparentes que a vida apresenta. Então, gente, através da encarnação, o que acontece? A gente aprende sobre as desigualdades. Eu tinha muito essa questão, eu não conseguia entender como que Deus seria justo se existe tanta desigualdade no mundo. Através da encarnação a gente entende isso. Entende da onde o homem vem, para onde ele vai, ou seja, o que o espírito da onde veio o espírito depois dessa vida vai fazer o quê? Vai para onde? Vocês entendem? Então ele dá essas possibilidades. A reencarnação, ela abre muitas e muitas portas que, se você recusa acreditar na reencarnação, essas portas ficam fechadas. E aí o seu entendimento, ele fica estagnado. Porque depois que você estuda isso, você não consegue mais avançar. Porque a tua cabeça está fechada, a tua mente está fechada e você não está querendo ser aberto para essas questões. Entenderam? Gente, esse é um dos evangelhos mais importantes que eu já fiz, tá? Com certeza. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aí. Vou fazer a prece de encerramento e aí vocês podem tomar a água, tá bom? Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada a Deus. Muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de ter feito o evangelho. Encerramos agora, que assim seja. Gente, até sexta-feira no curso dos médiuns.